aberta essa sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Peço primeiro a secretária que, por gentileza, faça chamada regimental. Boa noite a todos. Aline Aires de Souza, presente. Antônio Carlos Fagundes Júnior. Presente. Artileu Antônio Bonfim. Presente. Carlos Alberto Barbosa. Presente. Carlos Alberto Santos. Presente. Kleber Soares Machado. Dalson Martins de Abreu. Presente. Fabiano Moreira da Silva. Presente. José Quintino Marques. Presente. Leandro Cândido da Silva. Presente. Nil Armstrong Madureira Fontes. Presente. Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos. Presente. Rafael Lemes Garcia. Fala alto aí. Presente. Roberta Mericiano Pereira. Wagner Mendes da Silveira. Presente. Primeiro secretário, por gentileza, faça a leitura das correspondências. Excelentíssimos senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me da presente para comunicá-los que está disponível em nosso site do Banco de Ideias Legislativas, que está presente e disponível em nosso site, o Banco de Ideias Legislativas. Atendendo à Lei 4157/2018, de autoria do vereador Dr. Nil, qualquer pessoa, através do site, poderá enviar sugestões para os vereadores elaborarem projetos de lei. Essa iniciativa vai ao encontro das necessidades do cidadão que se sente representado cada vez mais pelo Poder Legislativo. Vale ressaltar que todos os vereadores poderão ter acesso a todas as ideias que foram enviadas semanalmente. Qualquer dúvida ou sugestão, estamos à sua disposição. Servidor Público Felipe Cruz. Excelentíssimo senhor prefeito, Lagoa Santa, 5 de julho de 2018. Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Excelência a necessidade urgente de se colocar em prática a assinatura do projeto de lei que se encontra em poder deste Executivo referente à criação da Guarda Municipal de Lagoa Santa. A absurda depredação dos imóveis públicos, praças, parques, equipamentos ginásticos, etc., nos obriga a cobrar imediatamente nesse sentido, uma vez que o gasto para a recuperação é um despropósito aos cofres públicos municipais e aos impostos de nossos cidadãos, e a presença deste profissional em muito facilitará a manutenção e a civilidade que tanto atrai os visitantes a esta cidade. Na certeza de merecer, não apenas como vereador, mas como cidadão, atendendo positivo a este pleito, agradeço antecipadamente e subscrevo-me. Atenciosamente, Robertinho. Mosquito aqui. Você vê.
Já. Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Pede ele para trazer o café plenário. É o que é? Ainda bem. Quem que é? Não, mas eu vou... Eu fundei o partido, né? Pior que você. Você pegou e pronto, não é isso? Prestação de conta. Fica caro. Como se fosse uma empresa, sabia? Não. Como se fosse uma empresa. Tem contador? O contador tem que assinar por ele. Lagoa Santa, 4 de julho de 2018. Senhores vereadores da Câmara Municipal de Lagoa Santa. Com cópia para o prefeito Rogério César de Matos Avelar. Outra para Juliana Gonçalves Pontes e doutora Mirela Giovanetti Vieira. Assunto: resposta aos ofícios 183. Prezados vereadores, com minha cordial visita, em resposta aos ofícios 183 de 2018 e 187 de 2018, datados do dia 28 de julho e 3 de julho de 2017, respectivamente, ambos falando a respeito da legalidade do alvará de construção número 368 de 2017, encaminho a resposta do diretor de regulação urbana, que admitiu o equívoco e, fazendo uso do poder e autotutela, conforme determina a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, decidiu revogar a emissão do alvará, sendo que o ato administrativo nulo não produz efeito e nem renova prazos que já sejam expirados. Comunico que homologuei a decisão pelas suas próprias razões e determinei as comunicações devidas, como envio das cópias das mesmas, decisão e homologação, para os órgãos competentes, inclusive o Ministério Público. Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Breno Salomão Gomes. Aproveito para registrar a presença do vereador Buresca, vereador Robertinho. Lagoa Santa, 29 de junho de 2018. Assunto: audiência ao projeto-lei 4860 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente Leandro Cândido da Silva, com minhas cordiais saudações, encaminho a Vossa Excelência os requerimentos e pedidos deliberados na audiência pública sobre o projeto-lei 48860, quais sejam: primeiro, Secretaria de Saúde apresente a explicação sobre o remanejamento e ou nova destinação para o recurso financeiro que seria utilizado para a construção da UBS. Secretaria de Saúde que apresente o planejamento para a instalação da UBS no território, levando em consideração a territorialidade, famílias
referenciadas e vulnerabilidade. Que a diretoria de obras apresente esboço do projeto para a construção da praça, na Praça Concórdia, em audiência de consulta pública na Câmara Municipal. Requer a diretoria do Meio Ambiente que apresente plano de recuperação e conservação do bioma degradado da Praça da Concórdia e que o Legislativo faça projeto de lei para alterar a composição do CODEMA e inclusão de órgãos ambientais estaduais e federais. Na oportunidade, requeiro a tomada de providências cabíveis para andamento das deliberações acima descritas junto aos órgãos citados. Certo de sua atenção, renovo meus elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Artileu Antônio Bonfim, vereador. Lê tudo isso aqui? Ou só aqui? Não, aqui. Isso aqui que é importante. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Santa. Assunto: comunica a ausência de representantes do Legislativo em reunião com cidade. Excelentíssimo senhor, tendo em vista as indicações realizadas por Vossa Senhoria quanto aos representantes do Legislativo para compor o Conselho da cidade, encaminhada por meio do ofício 122 de 2018, do dia 5 de março de 2018. Na oportunidade, informamos a ausência dos mesmos em todas as reuniões ordinárias realizadas para ações do citado Conselho. 3. Destacamos que as faltas foram justificadas. Entretanto, devido à importância das discussões realizadas no âmbito do Conselho, incluindo a análise de temas que posteriormente devem ser encaminhados à Casa Legislativa como projetos de lei, atrela a extrema importância de participação dos representantes indicados por Vossa Senhoria na função do Conselho. 4. Tendo em vista a responsabilidade de todos os membros para que os temas sejam discutidos e possam ser representados e desenvolver um conjunto de propostas que beneficiem o município, reforça-se a importância da presença dos titulares ou seus suplentes indicados para as cadeiras do Legislativo no Concidade. Isto posto, solicitamos manifestação formal quanto à representatividade da Câmara no citado Conselho, incluindo a possibilidade de substituição dos vereadores indicados, se assim desejar. Contando com sua habitual atenção, desde já agradecemos. Dalmar Moraes Duarte. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Artileu. É só para esclarecer a Vossa Senhoria que houveram 3 reuniões, né? E que a gente justificou a ausência, tanto eu quanto a Aline, mas que já tomamos providência, já tomei providência no gabinete, organização de agenda, tem reunião inclusive dia 12 agora, e vou me fazer presente representando esse legislativo. Então, na resposta, Vossa Senhoria pode responder ao Executivo que o representante permanece e será atuante, participativo e frequente. É o que nós esperamos. Boa noite, vereador Aline, senhores vereadores, boa noite, público presente, todos que nos acompanham através da rádio e da internet. Na verdade, vereador, é Vossa Excelência o titular e o outro titular é o vereador Paulo da DM, do Concidade. Concidade. Até nas outras últimas eu não pude comparecer, eu até já expliquei, porque eu faço parte do Conselho do Turismo, de outras comissões aqui, e fica complicado. Eu acho que até depois a gente, na próxima ano, de redividir isso aí, porque eu estou em 3, 4... Então eu queria sugerir a Vossa Excelência, de repente, vereador Aline, eu sei que tem muito interesse de participar também, como Vossa Excelência, lógico, mas Vossa Excelência se encontra aí abarrotada de comissões. Eu quero sugerir a Vossa Excelência que Vossa Excelência, no caso, assuma a titularidade aí. Pode ser assim? Pode ser, pode ser. Está de acordo, vereador? Eu estou de acordo, porque eu acho de extrema importância a participação, e eu me sinto muito mal quando eu não posso ir. Sim. Então, eu agradeço, Aline, pela substituição, tá bom? Muito obrigado. Feito assim, então, vereador. E só para poder registrar aqui, nas demais, que é Conselho de Turismo, eu tenho participado de todas. Sim. Tá bom? Obrigado. Tá. Vereadora, por gentileza,
Não há mais correspondências, né? Não. Então chame o primeiro orador inscrito, Questão por de favor. ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Carlos Não, Alberto. é porque houve a substituição para comunicar que houve essa substituição oficial lá. Não, comunicando. será feito até porque ele pediu resposta formal, tá, bacana, vereador? bacana. Muito obrigado, tá? Por gentileza, vereadora. Pela ordem, desculpe, inclusive, dia 12, que é amanhã, senhor, desculpe, tem uma reunião. Confirmei Amanhã presença, não, vereador. hoje, amanhã. Viu o que o artilheiro falou? É para preparar o ofício, tá? Eu vou ver se não está... Por gentileza, o senhor Onésio João Ribeiro. Quem? Aqui, o Carlos. O Carlos vai falar. Tá vendo? Põe aqui, o Carlos João Sperling aqui para mim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Boa noite, público presente. Senhor Onésio, como praxe da casa, por favor, o nome do senhor e endereço, por gentileza, tá? Meu nome é Onésio João Ribeiro. Eu sou morador da rua Maria Lúcia, número 35, aqui no centro de Lagoa Santa. Senhor presidente, por ser morador do centro de Lagoa Santa, alguns 60 dias atrás, dia 9 precisamente, falando de maio, o posto central de Lagoa Santa, ele desvinculou os moradores daquela região, Barraginha, Rua Luiz Toledo, Leomar Baleira, aquela região, eles desvincularam, nos desvincularam do posto central, nos encaminhando para o atendimento no posto do Morro do Cruzeiro. E esse atendimento seria para toda essa região, dizendo o comunicado que o posto central estava muito lotado, então eles estavam fazendo esse remanejamento para facilitar o atendimento, com a promessa de que iriam alugar um imóvel naquela região, precisamente no Barraginha, para atender esse pessoal que foi desvinculado. Sobradinho, desculpa, Sobradinho. Mas o que está acontecendo é o seguinte, até então não temos nenhuma posição com respeito a esse aluguel do imóvel, e as pessoas, para serem atendidas, elas têm que sair daqui de baixo do centro e se dirigir ao Morro do Cruzeiro. No Morro do Cruzeiro só tem médico 2 dias na semana, segunda e sexta-feira. Nos outros demais dias, terça, quarta e quinta, as pessoas deveriam ser atendidas aqui no Promissão pelo mesmo médico, doutor Tiago, que estaria atendendo no Morro do Cruzeiro, que ele estaria atendendo exclusivamente essas pessoas que foram desvinculadas, porque no Promissão já tem um outro médico para atender a população da região. Aí o que acontece? A pessoa, para receber um atendimento nos dias de terça, quarta e quinta, elas têm que subir até o Morro do Cruzeiro, a enfermeira vai fazer uma triagem para saber se ela realmente precisa desse atendimento médico, depois ela vai descer do Morro do Cruzeiro para ir até o Promissão com o encaminhamento da enfermeira para ela ser atendida. E essas pessoas precisam fazer esse percurso para receber um atendimento. Porém, chegando no posto do Promissão, o médico automaticamente vai receber o encaminhamento enviado pela enfermeira, mas o prontuário do paciente vai estar lá em cima no Morro do Cruzeiro. Então, o médico, estando aqui na terça, quarta e quinta, ele não vai conhecer a história do paciente, enquanto que o prontuário vai estar lá em cima, no Morro do Cruzeiro, né? Então, eu estou falando, né, daquela região, mas eu, graças a Deus, não para me vangloriar, porque eu tenho na porta da minha casa 2 carros velhos, que eu poderia colocar a minha esposa, meus filhos e meus parentes e subir para o Morro do Cruzeiro, para um atendimento, para uma consulta, para uma emergência.
Mas e aquelas mulheres grávidas, com criança pequena passando mal, idosos, né? Como que eles vão fazer esse percurso de subir até o Morro do Cruzeiro, chegar lá, o médico não está presente, ele tem que retornar para ir no promissão e vai ficar essa bate-bola, né? Vai e volta. Então, a minha reivindicação, né, a esta plenária, nesta noite, é que houvesse uma fiscalização para que possa resolver essa questão, porque é a população que está sendo prejudicada com respeito a essa situação. Senhor presidente, então eu gostaria de deixar essa reivindicação. Sonese, muito obrigado pela participação do senhor, pela fala. Na verdade, o que eu tenho a dizer para o senhor, na semana passada, o vereador Aline falou a respeito dessa situação. A Comissão de Saúde, ela está visitando os postos de saúde, tomando ciência agora dessa reivindicação, dessa reclamação do senhor, que eu tenho certeza que ela não é só do senhor. Vice-presidente dessa casa, vereador Fabiano, está tomando ciência, como o doutor Neil, vereador Robertinho e os demais membros da Comissão de Saúde. Com certeza, eles irão tomar uma atitude no sentido de buscar uma resposta positiva e, quem sabe, a mudança desse quadro junto à Secretaria de Saúde, tá? Ok. Nós gostaríamos até de ter, talvez, uma posição do Executivo o mais breve possível, porque, na realidade, nós não estamos sendo informados de nada que está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Executivo, remeteremos um documento ao Executivo, para que ele nos dê informação precisa do que está acontecendo, e tão logo nós a tenhamos, nós remeteremos para a Casa dos Munícipes, tá? Se for o caso, entraremos em contato com o senhor, para que nós possamos discorrer a respeito disso pessoalmente. Okay. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Moreira. Boa noite, senhor presidente, vereador Aline, demais colegas vereadores, público presente, servidores dessa casa, e de forma muito especial a todo o público que nos assiste, que nos ouve através das mídias sociais. Senhor Onésio, antes de posicionar para o senhor, eu queria primeiro deixar a Comissão de Saúde à vontade aqui, se quiser se posicionar, porque às vezes a gente, estando presidente, acaba tomando a iniciativa e talvez fique até desconfortável. Bem, como endossando a palavra do presidente aqui, a Comissão de Saúde, hoje, inclusive, ela realizou a 3ª visita nos equipamentos de saúde, e nós vamos continuar fazendo isso até percorrermos todos os equipamentos de saúde, sem exceção, né? Nós estamos visitando primeiro as unidades básicas, mas vamos passar pelas policlínicas, pelo CAPS, pelo hospital. Então, essa situação que o senhor colocou, ela é muito séria. A gente já tinha tomado conhecimento através de outros moradores em relação a esse problema. Assim como o Leandro colocou, e até bom que parta um ofício aqui da mesa diretora e referendada pelos demais vereadores, porque, infelizmente, nós temos tido dificuldade de ter resposta da Secretaria de Saúde, né? Diferentemente de outras secretarias, né? Eu não posso negar aqui que, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano nunca deixou de responder um ofício que eu encaminhei. Então, isso mostra respeito, né, com o Legislativo, independente de posições aqui. Mas a Secretaria de Saúde, a gente tem tido uma grande dificuldade. Então, diante dessa realidade, a Comissão de Saúde tem cumprido o papel dela, né? Hoje nós visitamos o Campinho, uma situação extremamente preocupante, né, que pode ser confirmado aqui pelo doutor Neil, pelo Buresca, pelo Vaguinho, que puderam comparecer. O Paulo justificou, não pôde comparecer, o Leandro também. Então, no Morro do Cruzeiro não vai ser diferente, não. Então, tenha certeza que eu tenho convicção que nós vamos conseguir essa resposta e, sobretudo, a solução, né? Porque, no passado não muito distante, o Morro do Cruzeiro não tinha nem unidade. As pessoas tinham que subir e descer aquilo tudo para ser atendido no centro, ou em outra unidade. Aí agora tem a unidade funcionando lá desde 2014, que ela foi inaugurada, e agora desmembrar as pessoas do centro para fazer subir o caminho inverso é, no mínimo, estranho. Mas como a gente tem um hábito aqui de dar oportunidade para que o outro lado se posicione, nós vamos aguardar da Secretaria de Saúde um posicionamento, no mínimo, coerente, né? Porque nós sabemos que o transporte ele já não é regular, o acesso ao Morro do Cruzeiro já não é fácil por diversas formas. Então, esse tipo de situação ele precisa ser explicado. Então, obrigado pelo posicionamento. Nós não vamos deixar você, nem nenhum dos demais moradores, sem resposta. Muito obrigado. Por gentileza, o senhor Carlos von Sperling. Só um minuto, senhor Carlos, que o senhor Onésio quer replicar.
comissão, vereador Fabiano, eu gostaria de estar presente no dia que a comissão estivesse lá no Morro do Cruzeiro. Se o senhor me permite, eu gostaria de estar presente no dia que a comissão estiver lá no Morro do Cruzeiro, até para eu ouvir também a justificativa dos responsáveis lá a respeito dessa questão, se o senhor me permite. Claro, o senhor como morador e qualquer outro morador tem todo o direito de estar presente. Então nós vamos ter o cuidado de comunicar ao senhor, a casa tem os seus contatos, nós vamos estar comunicando ao senhor o dia que essa visita for ocorrer. Muito obrigado. Senhor Carlos. Boa noite, senhores vereadores, especialmente a vereadora Aline. Eu me dirijo a todo o público presente. Eu tenho falado quase todas as vezes que venho aqui e tenho verificado continuamente que é possível que a gente contribua com vários aspectos são projetos que são apresentados, especialmente eu vejo que existe um encaminhamento de um projeto que seria votado talvez hoje, referente à intervenção na Lagoa, que é o projeto referente aos barcos e movimentação turística na Lagoa. E, de repente, a gente toma conhecimento de várias ações que a gente que tem um pouco de idade e um pouco de experiência fica assustado por o risco que se corre, mas principalmente por a gente não estar desenvolvendo o potencial que a cidade tem. Eu tenho insistido nisso aqui, eu fico impressionado com cidades que não têm, às vezes, os recursos naturais de Lagoa Santa, têm uma qualidade ambiental melhor do que aqui. Tivemos uma vitória recente com a inclusão de mais uma pessoa que tem preocupações ambientais no CODEMA. Espero que seja muito produtiva, mas, ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte: existe toda uma legislação que vai desde a base, no momento em que o fiscal vai e autoriza a supressão de vegetação, depois passa por uma legislação do CODEMA e passa por uma outra legislação que está sendo colocada aqui a ser votada e chega até numa lei maior, num plano diretor da cidade. Eu tenho me preocupado muito em mostrar que existe outra forma de ter uma condução ambiental boa aqui em Lagoa Santa, sem que signifique qualquer perda, seja para turismo, seja para os empreendimentos que se estabeleçam. Está na hora, certo, da gente ver outras formas de lidar. Eu tenho um processo que eu tirei de pauta da reunião do CODEMA, do empreendimento que está sendo licenciado. Eu já relatei isso aqui, foram 6.900 árvores a serem cortadas, agora pediram para cortar mais 2. Um negócio esquisito, porque o CODEMA autoriza 6.900 e tanto, e de repente vem um projeto para cortar mais 2, então está esquisito. E a gente pediu para ter vistas a esse processo, para tentar dar um outro encaminhamento, porque esse processo tem falhas graves. A pessoa que estava conduzindo a medida compensatória, que era educação ambiental, fez uma denúncia que estava saindo da empresa por não conseguir posições que a empresa tinha assumido, e a gente está vendo, dia a dia, uma modificação. Eu vejo que nos dias de hoje os senhores estão aí avaliando 2 leis importantíssimas. Uma diz respeito a uma lei geral, uma lei que cuidaria dos aspectos ambientais da cidade. Eu, na ocasião, e até passei para algumas pessoas, algumas cidades, tipo São Joaquim de Bicas. Quem conhece São Joaquim de Bicas, com todo respeito, e eu conheço bem a área, não tem nada a ver com a qualidade ambiental de Lagoa Santa.
e fez uma lei maravilhosa, uma lei que a gente podia estar copiando ela aqui, e, de repente, mais uma vez, a gente está aí com uma lei pequena, sem ter chance de uma modificação de rumos. E volto a falar, essa chance não significa impedimento ao turismo, significa impedimento a que a cidade cresça, mas cresça com respeito e harmonia, antes que se perca muito que tem. O outro processo que eu vejo aqui preocupante é o seguinte: vamos submeter a Lagoa Central a movimentações, a atitudes, sem nenhuma preocupação com os riscos que nós estamos correndo. Eu vejo que o projeto cuida de 3 coisas: pesca e argumentação. Me desculpe, o pastor, na hora que eu vejo um depoimento de uma pessoa que tinha um barco de mais de 100 anos e hoje em dia não sabe onde é que está um barco, sim, são histórias realmente comoventes. Mas eu vejo o seguinte, que o que ele pescava lá naquele tempo, hoje não pesca mais. Não existe. A lagoa foi toda ela tomada irresponsavelmente por um peixamento que acabou com esse aspecto, vamos dizer, da pesca. Se a gente vai para o outro lado, certo? O esporte náutico. O Codema, algum tempo atrás, não era da minha época ainda, nós tivemos um cuidado enorme de proibir qualquer tipo de motor a combustão na lagoa. Hoje nós estamos num momento que o mundo inteiro está indo na direção de motores elétricos. E, me desculpe, esse processo dá margem, certo? A que a pessoa bote o que quiser de combustível ali dentro. Não vi nenhuma resistência ou limitação do projeto a esse tipo de uso. Se a gente vai nos aspectos de saúde, gente, uma coisa são as placas que existem. Água imprópria para consumo, pesca e banho. As placas estão lá na lagoa até hoje. E aí, algum tempo atrás, argumentou-se isso aqui, e a cidade realmente recebeu aí atletas que tiveram medalhas e pedalhas conseguidas a partir daqui de Lagoa Santa. Ótimo, são atletas, mas qual é a limitação? E eu não sou médico, mas temos nessa Câmara pessoas que entendem bem dessa área. Uma coisa é eu colocar um atleta em posição de competição. Outra coisa é abrir para pedalinho para crianças. Qual é a qualidade da água que a gente tem para uma criança fazer uso? Então, eu vejo e peço aos senhores que avaliem essa questão desse projeto de uso da lagoa de uma maneira muito mais cuidadosa. Eu vejo que se é importante desenvolvermos o turismo, sem dúvida. Pensar em fazer um deck. Eu, consultando ao projetista, que dê as medidas emergenciais. A Orla da Lagoa, o passeio de Orla da Lagoa, tem vários locais de alto risco para pessoas de idade, para crianças. Então, a gente está iniciando um deck, vamos fazer um deck sem cuidar de medidas emergenciais. O aspecto turístico que poderia ser ganho com essa utilização da água pode muito ser conseguido por outras utilizações. A cidade tem potencial para isso. Então, eu vejo com muita preocupação e estou à disposição dos senhores para a gente aprofundar a questão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pastor Dalcio. Senhor, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Também àqueles que nos assistem e ouvem pelas mídias. Senhor Carlos, eu gostaria de me dirigir ao senhor com muito respeito, porque Obrigado. Eu percebo que o senhor tem contribuído muito com as suas colocações, suas mensagens aqui, e eu acredito em outros lugares na cidade. Eu vejo que o senhor é uma pessoa que está verdadeiramente preocupado com a questão relativa ao meio ambiente. Sim. Mas eu gostaria também de dizer ao senhor que abro
o meu gabinete, a porta do meu gabinete, para te receber e conversar com o senhor sobre esse projeto. Porque, pelo que eu ouvi, a lei orgânica já proíbe o uso de motor. Não tem no projeto, em parte alguma, nenhum artigo falando a respeito de motor. Não tem. A lei orgânica já proíbe o uso de motor na lagoa. Também, senhor Carlos, eu quero dizer ao senhor que, quando coloquei o projeto, eu não estava pensando só nesse cidadão que tem 100 anos, que tem o barco, que fazia a sua pesca, mas eu pensei muito mais, senhor Carlos, no sentido de que nós temos uma lagoa que é, com certeza, o foco de todas as atenções, e que eu entendo que iríamos explorar no sentido de esta lagoa, de repente, gerar emprego, trazer para o nosso município turistas, porque, senhor Carlos, eu disse aqui, a cidade está crescendo, nós vamos ter em breve 100 mil habitantes, e nós corremos o risco de ter 50 mil desempregados, porque a gente não cria, nós não temos, nesse momento, indústrias vindo para o município, nós não temos muito emprego na nossa cidade, senhor Carlos, e nós temos uma lagoa que, se bem cuidada, de uma forma organizada, de uma forma assim, regulamentada, nós teríamos um instrumento para gerar emprego e receita para a nossa cidade. Eu não penso de forma nenhuma, senhor Carlos, em algo para destruir esse patrimônio natural que é tão maravilhoso na nossa cidade. Eu não penso nisso. Eu penso em usá-lo de forma a gerar emprego e receita para a nossa cidade. Aquela orla é cheia de restaurantes. Se nós atraímos turistas, nós atraímos pessoas que vão, com certeza, dar emprego para garçons, para cozinheiros, e etc, etc. Tá? Nós temos, senhor Carlos, a sensibilidade de ouvir as pessoas e respeitar o que elas falam. Está entendendo? A gente tem essa sensibilidade de ouvir e respeitar as pessoas. E eu estou me colocando à disposição de receber o senhor para conversar. De repente, eu estaria até aberto a fazer alguma modificação, ouvindo o senhor. Eu não tenho essa dificuldade. Agradeço. Tá, senhor Carlos? Senhor Carlos, me permita. Qual que é a formação do senhor? Eu sou geólogo, trabalho especialmente na área de controle ambiental, com pós-graduação, com algumas dezenas de trabalhos apresentados, seja em controle ambiental em áreas rurais, em controle ambiental em indústrias e parcelamento de solo. Tenho desenvolvido trabalhos nessas áreas todas. Quantos anos tem que o senhor atua nessa área? Eu fiz minha pós-graduação tem 22 anos na área ambiental, na UFMG. Então, o senhor com todo respeito, até porque é uma pergunta retórica, o senhor se acha capaz e competente para manifestar a opinião do senhor aqui a favor ou contra esse tipo de exploração na lagoa? Presidente, existem vários limites. Eu vejo que algumas questões, por exemplo, um dos problemas que existem na lagoa e que já foi detectado e levantado no CODEMA por especialistas da UFMG, é a questão do desenvolvimento de algas cianofícias, que existem, sim, principalmente no período mais seco. Agora, se o senhor me perguntar qual é a minha formação em algas cianofísicas, eu estudei isso aí, mas não tenho nenhum aprofundamento.
Mas tem um limite, e o senhor me permite até uma certa brincadeira. Eu tive uma ocasião, um empreendimento que eu cuidava do controle ambiental, e o empreendedor falou assim, mas será que alguém vai reclamar isso aqui? E eu falei com ele, falei assim, olha, pergunta para o seu filho. É um menino de 8 anos que era capaz de ver, sem nenhuma formação, os limites do certo e o errado. Então, entre um conhecimento profundo em algumas áreas, eu não tenho, mas uma visão vivenciada, sustentada por um curso de pós-graduação e de algumas centenas de trabalhos, certo? Eu posso dizer com muita tranquilidade, foram centenas de trabalhos na área ambiental, aonde a maior parte dos trabalhos que fiz, e fiz muitos trabalhos em áreas extremamente complexas, Arcos e Pains, toda vez eu vejo falar em Arcos aí, então, pois eu fico muito satisfeito, certo? Porque algumas das ideias e algumas das propostas que fizemos, especialmente na criação do parque lá de Arcos, a gente teve uma atuação direta. Trabalhei em outras áreas extremamente complexas de São Tomé das Letras, em áreas de mineração de ferro, né? A gente tem alguma vivência de calcários e tá. Quanto a um controle específico da qualidade de água, e que seria o ser visto, eu vejo que existe, no momento, existem estudos que estão sendo feitos pela universidade, com gente de altíssimo gabarito, estudando exatamente questões da qualidade de água. Eu fico assustado, me desculpe, aí eu já vou fazer uma provocação ao Juninho, aí, que é a pessoa do CODEMA, né? Que hora que essa pessoa vem mostrar os resultados dela? Que hora que a prefeitura, que hora que os senhores vão chamar a professora Giovana aqui para falar de qualidade de água? Está na hora, certo? E era um estudo de alguns anos, não? Ela não simplesmente encontrou a beira d'água e resolveu. Não. Agora, a gente tem alguma vivência aqui, assim. Eu lembro e participei e nadei muito, quando essa lagoa a gente enxergava o fundo dela. Hoje, com o processo de utilização turística, nós temos que recuperar essa lagoa antes. Eu vejo muito o seguinte, é como se fosse a gente permitir que uma criança frágil, ainda não recuperada de um processo inflamatório, a gente colocar aquela criança em um ambiente mais de risco. Eu vejo essa lagoa em situação de risco. Tem coisas que são irreversíveis. Quando é que a gente vai ter outra vez o junco, que era o filtrante? Aparece um professor aí que diz que nós vamos fazer recirculação de água nessa lagoa. Projeto falido. Ele responde judicialmente hoje pela maluquice que propôs. Então, eu vejo com muita preocupação, certo? Que a gente tem que tomar cuidados e depois de um projeto aprovado, certo? Sem que o diálogo amplo seja feito, me permitam os senhores, eu acho que é uma temeridade, aliás, usando a palavra temeridade no bom sentido, certo? Agora, de forma sucinta, senhor Carlos, porque eu me dou mais do que por satisfeito e acredito que o senhor tenha propriedade, condições de falar plena e amplamente sobre o assunto. Sucintamente, o senhor conhece o teor do projeto, sim ou não? Sim. O senhor é a favor ou contra esse projeto? Da forma como está, totalmente contra. Ele é insuficiente. Tá, muito obrigado. Na verdade, o vereador Fabiano já havia solicitado a palavra, vereador, logo em seguida eu passo para Vossa Excelência. Boa noite, senhor Carlos. Desculpe, só complementando, aceito o seu convite, sim, pastor, estarei à sua disposição para conversarmos. Vai ser um prazer, uma honra poder recebê-lo, tá, senhor Carlos? Obrigado. Boa noite, senhor Carlos. Prazer recebê-lo novamente aqui na nossa casa. O senhor sempre contribuindo muito conosco, até porque, pelo menos da minha parte, eu não estou avalizado para falar em nome de ninguém, nós não temos o mesmo conhecimento que o senhor tem nessa área. Esse projeto foi debatido hoje aqui nas comissões, então, como eu externei publicamente para os presentes a minha preocupação, além dessas questões ambientais, que o senhor colocou muito bem,
eu quero aqui externar outra preocupação, e agora para todos os vereadores, para o público aqui presente, em relação à fiscalização. Digamos que esse projeto seja aprovado, como haverá fiscalização? A gente precisava de ouvir, né, os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é responsável por isso, para saber se lá, dentro dessa equipe, teria pessoas qualificadas, e qualificadas que eu falo aqui, não é se são competentes ou não, porque nós sabemos que a equipe lá é muito competente, inclusive muito assoberbada, né? Mas se tem experiência suficiente para fiscalizar. E aí, pelo menos ao que versa no projeto, conforme o pastor nos explicou hoje, é a empresa que ganhar a licitação é que vai fazer a fiscalização. O que vai, pastor, eu vou terminar, eu sei o que o senhor vai falar. Eu sei que não é isso que o senhor vai dizer. O senhor quer falar ou eu posso terminar? O senhor vai dizer que a empresa vai ter que qualificar, vai dar estrutura para o pessoal da prefeitura fiscalizar. Não foi isso que o senhor disse hoje de manhã? Desculpe, vereador, é porque da forma como o senhor colocou de maneira equivocada. Eu coloquei que a empresa que tiver a concessão, ela vai oferecer estrutura para que os fiscais da prefeitura possam fazer o trabalho. Porque você não pode passar o trabalho de fiscalização para outra pessoa. Existem os fiscais na cidade e é eles que têm que fazer a fiscalização. Desculpa, é isso que eu queria esclarecer. É oferecer a galinha para o lobo, né? O cara que ganha a licitação é que vai oferecer estrutura para a prefeitura. É mais ou menos isso. Você dizer o seguinte, lobo, tá aqui a galinha para você comer. Francamente, nós temos que depender de uma empresa que ganhar uma licitação para explorar comercialmente a lagoa. Então, assim, eu queria perguntar ao senhor Carlos, só confirmar, a lagoa é tombada, não é? Ao que existem controvérsias, mas eu já tenho informações mais, a vereadora Aline me confirma isso aí, a lagoa é tombada. Eu me dou por satisfeito. A palavra ao vereador Roberto Emerenciano. Desculpe, eu queria, até dentro dessa sua preocupação aí, quanto ao tombamento, eu vejo, vereador Dalson, pastor, qualquer projeto dessa amplitude tem que ser analisado de uma maneira mais ampla. Isso não passou, por exemplo, pelo CODEMA. Lamentavelmente, o nosso CODEMA está lá para cortar árvores. As questões, eu coloco, certo, as questões do CODEMA hoje, como 90% simplesmente gastando tempo de verificar corte de árvores. Os outros aspectos ambientais, certo, estão sendo deixados de lado. As medidas compensatórias que estão advindo, certo, estão vindo advindas de processo de supressão de vegetação. Parcelamento de solo ainda está incipiente nos dois sentidos, iniciante e feito sem sabedoria, né? Eu vejo isso aí com muita preocupação, e o vereador Juninho vê exatamente essa questão. Então, um processo desse aí, no meu entender, vereador Dalson, ele deveria ter uma amplitude muito maior de discussão. Não sou contra o seu projeto em tese, mas a forma como está sendo conduzido, me desculpe, está sendo atropelada. Pela ordem. A palavra ao vereador Roberto Emerenciano. Boa noite aos novos vereadores, à mesa diretora, senhoras e senhores aqui presentes, aos internautas e aos ouvintes da Super FM. A princípio, viu, senhor Carlos, eu acho que o projeto, na minha opinião, ele pode ser aproveitado, sim. E o próprio autor do projeto, né, o Dalson, o vereador, o pastor, ele abriu esse espaço e eu só tenho muito que colaborar. Quem sabe se consegue, né? Porque a lagoa também está... A gente não vê com toda sinceridade, eu não vejo nenhum trabalho feito em função da lagoa. Ela está assoreada, né? Eu estou na casa aqui já há algum tempo, né? Eu não vi nada de concreto para sanear, para melhorar a lagoa. Eu não vi, até hoje eu não vi nenhum. Só ouvi que poderia ter e tal, mas nada de concreto, né, para a saúde da lagoa, não vi sendo executado. Então, senhor Carlos, eu sei muito bem da intenção do senhor, sou uma pessoa que eu admiro, respeito,
muito. E o próprio autor do projeto, ele abriu espaço, quem sabe se eu senta com ele. O pastor não é uma pessoa radical, né? E tem coisas também que, mesmo no projeto dele, que tenho certeza que eu tenho muito a contribuir, vai ser colocado para a população e, quem sabe, dá para conciliar algumas coisas. Em boa parte da fala do senhor, eu acredito e acho que tem que ser observado, nós temos que tomar muito cuidado, sim, mas tem algumas coisas no projeto que pode ser aproveitado, né? Então, como o autor do projeto, que é o Dalso, ele abriu esse espaço, né? Eu acho que deveria sentar, e eu tenho certeza, se ele chegar à conclusão que o projeto não é de interesse público, não é de interesse da população, eu tenho certeza que ele não vai levar adiante. A princípio, eu sou a favor, já tinha manifestado isso aqui, e reitero a minha posição, né? Mas eu acho que tem que sentar e conversar e ver. O senhor, dentro do conhecimento, o senhor tem, né? Senta com o pastor e fala, isso aqui vai complicar, isso aqui, entendeu? Eu acho que é o melhor caminho. Que também a lagoa, você não vê nada sendo feito na lagoa, nada para sanear a lagoa, para melhorar. A gente não vê. E eu, inclusive, te falo mais. A diretora do Mebente, a diretora, como é que ela chama? Jussara teve aqui, os senhores vão lembrar, e eu até fiz alguns questionamentos a ela em relação até esgoto que se joga na lagoa. E ela colocou aqui que tem situações ali, né, que muita gente não sabia, não, então, né, agora nós vamos ficar... Nada se faz na lagoa. Nós estamos fazendo aí muitas obras na cidade, nas gestões passadas e tudo, mas eu nunca vi um prefeito chegar, não, a lagoa é o que há da cidade, a atração e tudo na cidade. Nós não temos. Então, surge um projeto desse, que pode, né, que às vezes esse projeto é que vai atrair a atenção do poder público a melhorar a lagoa, a saúde da lagoa e tudo, entendeu? Eu, a princípio, já tinha manifestado isso aqui, eu sou a favor, evidentemente, que com tudo isso que o senhor colocou, quem sabe dá para, né, para conciliar. Se não der, nós vamos voltar, nós vamos debater, nós vamos discutir. Eu faço questão de participar também numa oportunidade, quando vocês já tiverem avançado, mas eu acho que o projeto é, sim, razoável. Será um prazer, viu, vereador? Você será bem-vindo. Questão de ordem, senhor presidente. O vereador Rafael havia pedido a palavra. O senhor concede? Com a palavra, vereador Rafael. Primeiramente, boa noite, presidente, boa noite, vereadora, boa noite, os colegas e o público que nos assiste. Eu já havia manifestado aqui também no plenário a respeito desse tema, e eu queria, em certa parte, corroborar com as palavras do vereador Robertinho. Eu vejo valor nesse projeto. Vejo um valor colocado nele de caráter social, vejo um valor turístico no projeto, e acho que, nesse caso, o que o pastor tenta colocar é que a iniciativa privada pode ser, sim, um grande parceiro. Você me corrija se eu estiver errado, viu, pastor? Porque é até bom que eu quero ver se meu entendimento está dentro do correto. A iniciativa privada pode ser um grande parceiro, não só na geração de emprego, como também na própria revitalização, na própria utilização na questão ambiental daquela lagoa. Porque o que Robertinho colocou aqui é uma grande verdade. Passa-se anos e anos e anos e a lagoa continua pela mesma forma. Eu lembro quando eu era menino, na época o já falecido Nelson já falava bastante sobre a situação dessa lagoa, né? Então, você vê aí quantos anos já tem que está nessa situação. Então, pastor, eu queria colocar que eu vejo eu queria realmente saber que esse é o caráter que eu vejo no seu projeto. Esse caráter turístico, esse caráter social, esse caráter de geração de emprego, e acredito que ele possa aí ser aperfeiçoado, né, igual o senhor está se colocando à disposição, de forma que ele fique muito bom. Mas muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos do Fórum. Boa noite a todos, a vereadora Aline. Eu também gostaria de corroborar com as falas do vereador Robertinho. Na verdade, eu até vou olhar isso com outro olhar, sabe, pastor? Se cresci ali na várzea, eu vi várias pessoas ali
utilizarem a lagoa para pescar, utilizando barcos lá. Isso é uma tradição já cultural que já existe aqui na nossa cidade, né? E eu sei até a origem do seu projeto justamente por causa disso, porque tiraram até os barcos na lagoa, e é uma coisa que já estava aí há 100 anos. Há 100 anos. E uma outra coisa que me chama a atenção, porque nós temos uma equipe olímpica, né, que está aí treinando na lagoa, utilizando a lagoa e tal. E eu fico me perguntando, por que a população de Lagoa Santa também usar essa lagoa, né? E o seu projeto ele vem regulamentar, né? Existem outras questões que têm que ser apreciado, né? O seu projeto não trata dessas questões. O seu projeto é a regulamentação do uso de barco ali na lagoa, né? E, afinal de contas, a Lagoa Santa sem a lagoa não é nada, né? Passa tudo por ali. A gente já tem uma feira bacana lá na beira da lagoa, nós estamos vendo algumas coisas melhorando lá, né? Então, eu não vejo problema nesse projeto. Tem, sim, as questões ambientais que têm que ser observadas, tem a questão, sim, de fiscalização, mas eu acho que cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu até vou te parabenizar, pastor, porque hoje nós debatemos esse projeto aqui, né? Vamos dizer assim, e você agora, ouvindo o senhor Carlos, se coloca à disposição para discutir. Eu acho isso louvável. Vamos discutir, sim. Obrigado. Não simplesmente rasgá-lo, né? Porque se a gente rasgar esse projeto e jogar ele no lixo por causa dessas questões, então nós vamos ter que pedir também providência para a equipe olímpica não ficar lá. Nós vamos ter que também estar pedindo providência para as pessoas que ainda usam barco lá na lagoa não usar mais. Então, acho que abrir a discussão é bom, tá bom? E parabéns. Presidente, só para complementar, se o senhor permitir. Fica à vontade, vereador. Inclusive, certamente, com o evoluir desse projeto, bem como a regulamentação dele que vai ter que vir, também vai ser solucionada a situação do jacaré lá, porque jacaré com barco, com gente utilizando a lagoa, não combina. Então, é um problema que existe hoje, está lá, né, aqueles dois, o alligator gigante lá, né, várias fotos, vários relatos. Então, certamente, essa é uma situação que vai corroborar a ver a situação do jacaré. Não, a situação jacaré com gente usando com barco não vai combinar, Juninho. Então vai ter que dar uma solução nisso aí. É outra discussão ambiental, né? Porque retirar jacaré não pode retirar o bel prazer, né? Seu Carlos, o senhor gostaria de falar? Questão de ordem, senhor presidente. Me inscreva, fala. Eu fico muito satisfeito com essa preocupação que parece que está existindo aí, de que esse projeto prossiga. Acho que os senhores todos têm conhecimento de como grandes projetos são desenvolvidos. Existe uma licença inicial para qualquer grande projeto, eu entendo que esse é um grande projeto, tem repercussões positivas, sim, mas existe um momento inicial onde é que existe um estudo que se chama licença prévia, ou seja, um empreendedor, seja de uma indústria, seja de uma mineração, seja de um empreendimento turístico, ele demonstra as intenções. Estou querendo fazer alguma coisa. Nesse momento, aquele projeto é submetido, aquela intenção é submetida a uma análise crítica de técnicos que vão dizer para o senhor, olha, prossiga, leva isso em conhecimento à população e prossiga. E aí, naquele momento, a pessoa tem uma licença inicial prévia que não dá nenhum direito dele interferir em nada. Então, existe um primeiro estágio. Passado esse primeiro estágio, é o momento onde é que as intenções vão para a prática. Eu vou fazer barcos deste tamanho, eu vou fazer ancoradouros nesses locais, eu vou ter uma equipe de segurança nessas condições, eu estou fazendo análise de água em tal coisa, ou seja, uma etapa de instalação, e a outra final é de funcionamento. Eu entendo e parabenizo os vereadores com essa preocupação, mas eu chamo que estamos no momento de uma licença preliminar. E essa licença preliminar não é criação minha, é uma criação legal, onde existe toda uma legislação que contempla esse estágio que estamos vivendo. Então, é questão da gente partir desse estágio para um outro. Aos vereadores que falaram, eu não sou contra
o projeto em si, quanto à ideia em si. Eu sou contra da maneira como ele está sendo colocado. E existem situações que são irreversíveis. Desculpando os que, por um acaso, têm algum parentesco anterior, já fizemos algumas loucuras nessa cidade que ficaram irreversíveis. Tiramos o junco da lagoa, que é o resultado, em grande parte, do que está aí. Fizemos um pechamento aí de colocar tilápia, que acaba com qualquer coisa. Estamos permitindo, e dentro disso, certo, eu vejo, o vereador Robertinho, eu entendo a sua preocupação. E não quero, de maneira nenhuma, dizer que não temos que fazer nada. Não, temos que fazer muito. É muito. A quantidade de material que é arrastado para dentro d'água em toda a chuva que tem. E aí eu já me prometi, lhe devo, Juninho, um projeto de uma caixa de retenção que a gente já tem ela projetada aqui, não permitiria que essa quantidade de lama descesse para dentro d'água. Então, a gente está andando numa direção de cuidar dos aspectos turísticos, dos aspectos de maior renda, de maior empregabilidade, mas estamos deixando uma válvula enorme. Mais um tempo, se as coisas continuarem, os barquinhos vão começar a andar na lama. Não tem saída para isso. E a gente está autorizando isso aí. Quanto aos motores, eu vejo, veja só, se eu me enganei, que a legislação antes já proibia motores, mas eu faço uma contrapartida aos senhores. Desculpe, só completar essa questão dos motores. Por que Lagoa Santa não desenvolve um projeto de motores elétricos para esse tipo de utilização? Por que não se cria aqui em Lagoa Santa uma indústria? Temos uma área de investigação maravilhosa, que a gente poderia estar trazendo. Olha, Lagoa Santa tem um parque experimental de motores elétricos para esse tipo de coisa. Então, na hora que a gente até corta, não, motores estão proibidos. O motor está proibido, os motores que tinham aí, que a gente andava aí sem nenhuma preocupação ambiental. Então, não sou contra a vontade de se fazer muita coisa que precisa de ser feita. Ô, senhor Carlos, nós temos 2 caixas de contenção, pelo menos que eu conheço, que é uma lá na Vaza, que foi feita lá onde que é o iate, né? E a outra, se eu não me engano, aqui no Joana d'Arc. Sim, conheço as duas. Isso, né? São as únicas 2 que nós temos. Pelo menos que me desculpe, os projetistas da Caixa, gostaria muito de ter uma conversa com eles. Que uma caixa de retenção, que ela é recoberta por asfalto e não me permite limpeza, isso é maluquice. A caixa de retenção tem que ter uma manutenção periódica. Eu faço uma caixa de todo tamanho e não tem como limpar a caixa? Não, mas a informação que eu tenho, que essas caixas, elas teriam condição de limpeza. Essa informação, o processo todo que antecedeu a construção das caixas, as informações que nós obtivemos aqui foram que essas caixas, né, os vereadores antigos aqui, inclusive, senhor presidente, aproveitando a oportunidade, queria pedir a Vossa Excelência que fizesse um documento, então, lá para a Prefeitura e solicitasse informações se as caixas de contenção de resíduos, né, da orla da lagoa, se elas estão se fazendo limpeza periódica igual, porque isso foi falado aqui na época, que essas caixas seriam construídas e elas, de tempo em tempo, poderiam se fazer a limpeza essas informações. Vereador, deixa eu perguntar a Vossa Excelência, que eu também, Vossa Excelência sabe que eu gosto de ser muito assertivo nas minhas falas. Pode. Aquela, ali na orla da Lagoa, de frente à academia, ali descendo Santos Dumont, na Comandante Não, mas ali não tem caixa, não. É isso que eu ia perguntar. Ali é uma caixa? Não, ali não. Caixa é naquela descida ali do... ali é elevatório. Caixa, uma ali na... Por que eu estou falando? Porque eu vi há mais ou menos uns 5 meses atrás o caminhão lá parado e drenando algo. Inclusive, eu fui até lá perto, perguntei o que é que eles estavam fazendo. Então, é por isso que eu estou falando. Se estivesse sendo feito, eu diria, então eu vi fazendo. Como o senhor está dizendo que não, então não.
Só solicitar, então, senhor presidente, que faça o documento solicitando se as caixas, né, se elas estão sendo, se elas têm condição de serem limpas, né, que é essa informação que nós tínhamos aqui, e se essa limpeza está sendo feita de tempo em tempo, né? Será feito. E o senhor Carlos sugere, aonde o senhor sugere a colocação de mais uma caixa, eu tinha até que o senhor colocou. Sim, eu vou trazer, me comprometo de trazer aos senhores um projeto muito simples, que pode ser, e não são grandes caixas, porque o problema da grande caixa, e eu vou fazer um desafio, eu gostaria muito de conversar com quem projetou aquelas caixas de retenção. Eu não vejo nenhuma sustentação técnica naquilo que foi feito. Uma delas é lá da Várzea, informação que me falaram, é o seguinte: ela foi feita pela metade e um dia ela vai ser completada. Essa eu não acompanhei, mas existe essa informação. E a outra, do lado de cá, perto ali da academia, ela nunca foi limpa. E eu desafio a pessoa que fez aquilo ali que me prove a efetividade do que está construindo. Não, na academia não tem. A outra caixa que tem é aquela ali, depois do marinheiro ali, sim, depois sim. Da polícia ali, Sim. da terceira... Sim, sim. Se é a MESP? Depois ali do hotel. Isso, ali. Agora, o que foi passado para essa casa, essas informações, é o que eu estou colocando aqui. Entendi. Se essas caixas... o desafio. Eu acho até, se foi feito diferente do que nós estamos falando aqui, eu acho uma maldade com a cidade. Né? Com a cidade. Se foi, né? Eu não quero nem pensar nisso. Me desculpe, senhores, eu estou à disposição e gostaria de ouvir o projeto que foi feito. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tileu. Todas as vezes que nós vamos discutir algum projeto que tem algum impacto direto, seja econômico, ou ambiental, ou cultural, no maior bem, no maior patrimônio material, né, da nossa cidade, eu acho que a gente tem que fazer isso com muita cautela, inclusive nos resguardando também com estudos técnicos, principalmente sobre a questão da água. Hoje nós temos vários direcionamentos nesse sentido. Razão pela qual, senhor presidente, eu gostaria de requerer, né, fazer um requerimento da gente fazer uma audiência pública para discutir esse projeto de lei, para trazer aqui especialistas, né, para ajudar os vereadores, a Casa Legislativa e a população também, para a gente ampliar esse debate, discutir isso melhor. Nós estamos percebendo que nas audiências públicas a gente traz o ponto e o contraponto e também traz muito conhecimento de especialistas. Isso nos ajuda a fundamentar o nosso voto na hora de votar esse projeto. A princípio, eu acredito que o projeto, né, qualquer projeto, né, não é uma crítica direta ao autor do projeto, mas deveria se ocupar mais com a lagoa, preservação e educação ambiental e menos potencial econômico. Porque se a gente cuida do aspecto mais preservação e educação ambiental da nossa lagoa, o aspecto econômico vem automaticamente. Um bom lugar para se viver, um bom lugar para se visitar, um lugar equilibrado ambientalmente, é um lugar que atrai o turista e que potencializa o desenvolvimento econômico. Então, quando a gente fala de um projeto como esse, que aqui já começou a discussão, mas eu acho que é uma discussão pequena, acanhada ainda, eu acho que a gente tem que perguntar para a população. A lagoa não é minha, não é do pastor Dalcio, não é do prefeito, não é do vereador Fabiano, né? A lagoa é dos Lagoas Santenses, então a gente deveria perguntar que tipo de atividade nós queremos na lagoa e também ter estudos técnicos, principalmente do uso da água, para poder consubstanciar o voto aqui dos vereadores. Por isso eu requeiro de Vossa Senhoria passar em plenário a designação de uma audiência pública, por gentileza. Tá. Com a palavra, vereador Fabiano Moreira. Eu corroboro com as falas do Artileu, eu só queria um esclarecimento do jurídico da casa, porque o projeto tá apto para votar, para ser votado hoje, ele inclusive passou nas comissões, e se alguém pedir dispensa de interstício, ele pode inclusive ser votado hoje. Então, diante disso, se a audiência pública sendo aprovada,
ele automaticamente deixa de ser votado, esse é o primeiro ponto. E se isso ocorrer, é um posicionamento do pastor Dawson, né? Se ele vai retirar o projeto, vai concordar com a audiência pública, senão eu me coloco à disposição para pedir vista no projeto, para que a gente amadureça mais, porque sendo um projeto tão bom como 3 colocaram aqui e fizeram a defesa, eu acho que o melhor caminho é esse, é o debate, né? Convidarmos a sociedade, ouvirmos a população, ouvirmos técnicos, para que conjuntamente nós tomamos uma decisão madura, né? Então não há talvez essa pressa, né, desenfreada para votar o projeto, a gente poder discutir com a sociedade, né? Discutir com a sociedade sempre é o melhor caminho, né? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Dawson. Eu não tenho dificuldade nenhuma com relação ao que está sendo colocado aí pelo vereador Artileu e pelo vereador Fabiano, no sentido de segurar o projeto ou criar uma situação de conversarmos mais, debatermos mais. Eu não tenho dificuldade nesse sentido. Eu me sinto até, numa situação assim, até privilegiado de poder estar trazendo à tona uma situação relativa à lagoa que, por muitos e muitos anos, está ali abandonada. E, através desse projeto, cria-se uma expectativa de que não somente, né, o órgão público, mas empresas, como sabiamente o vereador Rafael colocou, empresas que poderão ser parceiras e, de repente, melhorarmos a nossa lagoa em todo sentido. O nobre vereador Artileu colocou de que devemos preocupar com a preservação da lagoa. Sim, mas se não criarmos mecanismos, instrumentos para mexermos ali, para desenvolvermos algo ali, ela por si própria, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Ela não é hoje uma lagoa como foi há 30 anos atrás, quando o senhor Carlos disse que a gente tinha condição de ver o fundo, a água era uma água limpa, né? Então, esse projeto desperta, não somente nós, vereadores, mas vai despertar a população, o poder público, empresas, e, de repente, quem vai ganhar com isso é a lagoa, é a cidade. Não tenho problema se, hoje à noite, não tem dificuldade. O vereador que pedir vista, de repente, pedir dilação de vista, e a gente vai ter prazo para discutir essa situação aí, tá? Eu estou aberto e recebo com muita alegria as sugestões, tá? Eu também posso pedir vista. Tá, muito obrigado, viu, pastor? Eu agora quero passar a submeter ao plenário o pedido de audiência pública do vereador Artileu. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Então, agendaremos uma data para audiência pública para discutir o projeto. Tá. Então, o projeto está sobrestado e nós discutiremos acerca do projeto do vereador Artileu. Pela ordem, presidente. A palavra, vereadora Aline. Boa noite a todos que nos ouvem, a todos os colegas. Gente, vou aproveitar aqui o embalo da Lagoa. Eu queria saber, a festa de agosto, aproveitar que o secretário de Cultura está aí, e deu a informação, porque essa festa, na verdade, eu estou cansada de lutar por essa festa. Agora apareceu um padre que parece que está dando um empurrão nisso aí. E quanto à Lagoa, eu nunca vi em Lagoa Santa um prefeito, ou nenhum deputado, ou senador, ou sequer governador, falar alguma coisa para essa lagoa. Pelo contrário, enquanto puderam tirar, eles tiraram. Agora não tem nada para tirar, nós temos que colocar. Aí é que está o problema. E arrumar essa lagoa, gente, não é da agora, o Carlinhos sabe, o Robertinho sabe. Não é fácil, não é qualquer dinheiro. O doutor Carlos lá sabe mais do que eu, né? Tem que ser aos poucos. Mas eu só pergunto para a população e para nós mesmos, o que vai ser Lagoa Santa sem a lagoa? É a pergunta que fica no ar para vocês. O que vai ser? Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Pastor Dawson. Eu aproveito, então, esse momento para pedir a retirada do projeto da pauta hoje à noite de votação, ok?
Deferido o seu pedido, viu, vereador? Bom, passemos para a pauta, então. Perdão. Não o cumprimentei, diretor. Boa noite. Seja bem-vindo. Gostaria de pedir, Vossa Senhoria, que tomasse a tribuna, por gentileza. Agradecer a presença de Vossa Senhoria mais uma vez. Diretor de Cultura, Marcelo Monteiro. Muito boa noite. Muito boa noite. Eu cumprimento a todos os nobres vereadores e a vereadora Aline, na figura do presidente Leandro Cândido. Cumprimento o público presente e também a todos os ouvintes e aqueles que acompanham online a reunião ordinária da Câmara de hoje. Por motivo de convocação, estou hoje aqui presente para prestar alguns esclarecimentos, correto? Começando, então, pelos itens que me foram colocados enquanto objetos desta convocação. A primeira questão é esclarecimentos referentes ao Jubileu de Nossa Senhora da Saúde e a Festa de Agosto de 2018. Aline. Então, é importante a gente esclarecer, nesse primeiro momento, que a gente precisa tratar em separado duas questões aqui. O Jubileu de Nossa Senhora da Saúde ele é organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Saúde e recebe o apoio do Executivo para a realização da festa que fica na praça, certo? Então, é um evento apoiado e realizado pela paróquia. E o momento da Festa de Agosto é um evento